paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos fazer uma análise do culto de reunião para a mocidade que foi realizado no Brás no dia 14 de maio de 2022. O ancião que atendeu essa reunião foi o ancião Arquimedes Azol, ok? Essa foto aqui, essa imagem aqui atrás é da própria reunião, tá? É da própria reunião e nós vamos analisar e vamos falar sobre essa reunião, certo? A gente vai fazer uma análise aqui. Eu peguei o conselho dele e tirei 8 pontos, 8 trechos que eu vou analisar com vocês, ok? Dentre eles, tem 2 aqui que me chamou muito a atenção, ok? Que é o que ele diz, que se você acessar o celular aqui dentro, você vai perder a comunhão para sempre com Deus. É um absurdo, né? E o outro onde ele tá se segurando e aí ele não consegue mais, ele se solta para fazer profecia sobre ministério. E nesse exato momento ele também confessa, né? Os críticos estão dizendo que a gente só fica prometendo coisa, mas aí ele se solta, ele chuta o pau da barraca e manda bala. Ok, pessoal? Então é o que a gente vai fazer agora, certo? Eu vou colocar o vídeo aqui, nós vamos ouvir juntos e juntos nós vamos fazer a nossa análise. Tá ok? Bora! Então, solta aí o primeiro trecho do vídeo. Vamos ver. E tenho certeza que o Senhor vai nos ouvindo e vai cumprindo o desejo de todos os corações. Bom, essa primeira parte você está ouvindo ele dizer, né, que é um dos pontos que eu sempre falo aqui, que na congregação cristã no Brasil, a percepção que eles têm de obra de Deus, a percepção que eles têm de evangelho é o evangelho que Deus mandou seu filho morrer na cruz para cumprir desejos do seu coração, para te dar vitórias, para poder abrir portões na sua vida. Tudo isso não existe nos evangelhos, não existe no Novo Testamento. Eles falam isso baseado no Velho Testamento, ok? Que naquela época era uma obra material e por isso as promessas que Deus fazia ali para eles eram promessas materiais, promessas de coisas que Deus faria na vida deles, né? O que é totalmente diferente nos tempos de hoje. Então, você acabou de ouvir isso, né? Eu peguei esse ponto aqui só para ressaltar, só para reforçar isso que eu sempre digo aqui para vocês, tá? Que eles estão sempre prometendo que Deus vai cumprir os desejos do seu coração, né? É lamentável, porque isso só vai alimentar em você falsas esperanças que depois não vão se cumprir e vocês vão ficar com sérios problemas psicológicos. Vamos ver aqui o segundo ponto dessa análise. Os jovens da congregação são exemplos para todos nós. São um exemplo para todos nós. Vocês são muito crentes. Vocês são super valorosos. Vocês perceberam aqui a manifestação do Espírito Santo em alguns hinos que eu vou tocar? Vocês já viram uma mocidade igual essa? Põe a melhor roupa que tem, não precisa ter um terno para mim aqui, mas põe o que tem lá põe o véu na cabeça, dá glória a Deus. Vocês imaginam o que será a resposta de Deus na vossa vida por essa grandeza que vocês dão ao Senhor nosso Deus? Para o Arquimedes Azol, a definição de ser muito crente, olha só a definição que ele faz. Vocês são muito crente porque vocês colocam um terno ou a roupa melhor que vocês têm, porque vocês colocam o véuzinho na cabeça, né? E por isso vocês são muito crentes. Ou seja, nem a própria definição da palavra se encaixa no que ele está falando. Ele tá apontando para usos e costumes para definir através do modo que você observa esses usos e costumes, significa então que você é muito crente. A palavra muito crente ou crente significa apenas crer. Crer em quê?
crer em algo, ok? Que significa crer em uma palavra ou em uma promessa. E eu vou mostrar para vocês na definição bíblica, né? Inclusive eu vou pegar o próprio Senhor Jesus fazendo um comentário sobre nós devemos ser crentes. E é óbvio que quando ele fala sobre isso, e ele fala com Tomé, quando Jesus aparece no cenáculo fechado, que Tomé indaga, ou seja, Tomé não acredita que Jesus tenha sido ressuscitado. Jesus, quando manda ele tocar na mão e tocar do lado, depois que ele faz isso, ele diz o seguinte para Tomé: seja crente, não incrédulo, né? Credes em Deus, credes também em mim. Quando Jesus está falando seja crente e não incrédulo, ele está se referindo crente em quem? Nele, nas promessas que ele fez. Ou seja, acredite, Tomé, em tudo que eu te falei, né? Não seja um descrente, seja um crente. Então, ser crente significa confiar em tudo que Jesus disse, confiar nas promessas que ele fez. É essa a definição de crente. E isso não tem absolutamente nada a ver com os seus trajes, tá? O traje não define se você guarda ou confia em Jesus ou não confia em Jesus. Porque justamente por conta de traje foi que Jesus Cristo criticou os fariseus. Porque exteriormente, ou seja, na aparência física, eles eram super crentes. Ou seja, eles eram irrepreensíveis. Mas na verdade, isso era só uma aparência, mas na verdade, no interior deles, eles eram incrédulos. Então a definição do Arquimedes Azol é totalmente errônea quando ele fala de seja crente. E que isso fica de conselho para você não seguir o que ele está ensinando a vocês, que ele está ensinando errado, ok? Vamos para o terceiro ponto dessa análise. Se o Senhor já te falou que você vai ser um doutor, vai ser um médico, vai ser uma médica, vai ser um advogado, vai ser um promotor, vai ser um juiz federal, vai ser um empresário, posso sonhar com isso, irmão? Pode sonhar todo dia com a vitória na tua vida. Todo dia. Porque falam que nós crentes não sonhamos. Imagina, nós vivemos sonhando aí. Você olha no moço aí, olha ali, ele é bonitinho. Meu sonho era casar com um mocinho desse. E vai por aí afora. Nós temos sonhos, mas o Senhor vai cuidar de nós. Bom, o segundo ponto, e eu já começo fazendo uma observação que é a seguinte: tudo para esses homens é à vista dos olhos, tá? Como eu acabei de falar, crente é aparência. Agora ele fala, né, que Deus vai te dar, ele te prometeu bênçãos nessa terra, ele te prometeu, olha só, Deus está preocupado, ele prometeu a você que você vai ser médico, que você vai ser um juiz, um promotor. Observa que você nunca vê alguém desses anciões dizendo assim: Deus prometeu que você vai ser um analfabeto, ou Deus prometeu que você vai ser um gari, ou Deus prometeu que você vai ser um carteiro, porque isso também são profissões. Deus não mandou Jesus Cristo para alterar o curso da sua vida, né? Independente se você é capacitado ou não para ocupar alguma parte no quadro social, né? Deus simplesmente mandou Jesus Cristo para que você, crendo nele, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. É só isso. Mas eles acreditam que Deus está na Congregação Cristã no Brasil prometendo coisas, né? O Arquimedes Azol ele é especialista, né, em ficar fazendo promessas e promessas que são de cunho espiritual e de cunho trabalhista, ou seja, profissional, tá? Para ele
tudo, é sempre assim, você pode congregar em qualquer reunião da mocidade dele. Se você, meu amigo, que está na congregação cristã no Brasil, ainda não ouviu nenhuma promessa de que você vai ter ministério, vá congregar com o Arquimedes, que você vai ter essa necessidade suprida. Porque todo mundo que congrega com ele vai embora para casa carregando uma promessa de que você vai ocupar um cargo no ministério, e é de ancião. Ele só, o Arquimedes só joga lá em cima. É óbvio que alguém vai ter que ocupar esses cargos. Então, na cabeça do povo, cumpriu o que o Arquimedes pregou. Não, meu querido, alguém tem que substituir esses homens, porque eles vão morrer. É simples assim. É simples. Tem aí 20 mil casas de oração. Tem no mínimo aí uns 40 mil aí no ministério. Né? Aliás, tem aí 4 mil anciões. É óbvio que alguém tem que substituir esses homens. Tá? Isso segundo o cálculo que eles fazem. Né? Vamos agora então para a análise. A quarta análise, o quarto ponto de análise. Segue. Não cometa um erro gravíssimo que nós sabemos que já tem, de você acessar o teu celular em coisas que não é permitido dizer aqui dentro da congregação. Quando o cooperador para você é um canseira, quando a pregação não está nem aí com você, você acha melhor ficar vendo o celular. Se você fizer isso, você vai ser cortado para sempre dessa comunhão. Você tem que ter esse respeito com Deus, porque é de vocês que o Senhor vai usar lá na frente. Olha só o absurdo que esse homem está falando, né? Primeiro lugar, ele tá dizendo, né, que se você acessar o celular, né, dentro da congregação cristã no Brasil, significa então que você está desrespeitando a Deus e você será cortado para sempre da comunhão da igreja. Eu não sei de onde o senhor Arquimedes tirou essas coisas, tá? E aí, para dar uma aliviada, né, ele fala, porque você também vai ser usado lá na frente. Né? Dá para ver que é uma pregação tendenciosa, né? Isso aí é a doutrina do medo, né? Eles querem que vocês fiquem ali disponíveis para ele. Você não pode mexer no celular, entendeu? Se o irmão estiver pregando lá e não estiver no seu interesse, você tem que fingir que você está interessado. Você sequer pode pegar no seu celular. Olha só que absurdo, entendeu? Porque se você não prende a atenção da pessoa, tem algum problema aí. Se você não prende a atenção dela, ou seja, se você não tem conteúdo para pregar, se você não tem o que ensinar, é óbvio que a pessoa vai ficar dispersa. E aí vem um outro problema. Se a pessoa está dispersa, se a pessoa vai constantemente naquela mesma igreja e ela não tem prazer, mas ela continua ali dentro porque tem algum problema. Por que ela não sai? Muitos não saem justamente por causa desses rogos de praga. Eles dizem que se você sair, algo ruim vai acontecer com você. E então fica um camarada preso ali dentro, ele está insatisfeito, né? Às vezes o pregador é muito ruim, como a maioria são, inclusive o Arquimedes Azol, como eu estou fazendo a análise aqui, mostrando aqui para vocês, e você é obrigado a ficar prestando atenção. Porque o Arquimedes Azol, ele é ruim demais. Se você tirar dele as profecias, ou seja, vamos arrancar as profetadas que ele faz, né? Que você vai ocupar altos cargos profissionais ou você vai ter cargos altos na igreja. Se você arrancar disso dele, não sobra mais nada. Na outra análise que eu fiz dele ensinando na reunião de jovens, na reunião de mocidade, ele não sabia, ele falou que o pátio do templo, onde Jesus escrevia no chão, era areia do mar. Ou seja, está no próprio texto que ele leu e ele não sabe interpretar aquilo. Olha a dificuldade. Lá no texto diz que Jesus estava no pátio do templo.
estava no pátio do templo, quando traz a mulher adúltera. Ele estava no pátio do templo, mas na cabeça do Arquimedes Azov, não sei de onde ele tirou isso, ele estava na areia do mar, porque ele imaginou que escrever no chão só pode ser na areia do mar. No templo não tem terrão, não tem nada, não pode ser ali, né? Porque ele acha que naquela época já tinha azulejo, piso, estava tudo muito bem feitinho, né? Com tudo assim no chão. Uma loucura, né? Então, ou seja, é um homem que ele é desprovido de conhecimento bíblico. E o que sobra para ele? Fazer profetadas para poder chamar atenção. Né? Porque tudo que eles querem com essas profetadas, todo falso profeta, ele quer fama e atenção. É isso. Vamos seguir aqui na nossa análise de número 5. Vamos lá. Onde, como nós sempre ensinamos, onde estarão os anciãos? Quem gerará os anciães, os cooperadores, os diáconos e a irmandade do amanhã? Vocês, moças, que estão cansados de falar aí que as moças não têm papel na igreja. Você ainda vai chorar de ver o teu filho aqui em cima, de ver o teu neto pregando aqui, batizando aqui embaixo. Você vai chorar de alegria de ver a tua geração servindo a Deus. Guarde esse conselho em nome do Senhor Jesus. Como Arquimedes Azov falou, tem gente que diz que as irmãs na congregação não têm papel nenhum. Mas é lógico que você tem. Você é um ventre que gera filho. Olha a ideia. Ele rebate uma crítica que tem a ver com a atuação da mulher na igreja, ou seja, ela ter uma atuação na igreja com uma chocadeira, na verdade, né? Lógico que você tem um papel na igreja. Irmão Arquimedes, qual que é? Você vai ser uma parideira, entendeu? Você é igual àquela vaca parideira que sempre precisa ter ela no pasto. Eu estou falando eu estou falando dentro da agronomia, né? Ou seja, você tem que ter aquela ali para manter o rebanho sempre crescendo. Ou seja, eu preciso dela para fazer com que o meu rebanho sempre aumente, sempre cresça. A ideia desse homem é uma ideia machista, é um discurso machista, né? Dizendo, não, quem disse que você não tem papel nenhum? É lógico que você tem. Você vai gerar e você vai ter alegria. Olha a besteira que ele falou. E eu vou mostrar para vocês aonde que está a besteira. E você vai ver, né, como vai ser tão bom você gerar filho, porque você vai ter alegria que você vai ver o seu filho descendo na água, batizando as pessoas, você vai ver o seu filho sendo ancião. Pergunta, uma que isso não justifica absolutamente nada, mas indo por essa linha de pensamento, eu faço uma pergunta para o Arquimedes Azov. E para a moça que gera filha e não filho? Porque a filha não pode batizar ninguém. A filha não pode ser anciã na igreja. E aí? Essa mãe que teve filha não vai ter alegria nenhuma. Porque você deixou específico, ó. Você vai ter filho e por você ter um filho que vai ser ancião, você vai ter alegria. Ele não colocou os dois lados da moeda. Ele só colocou se você tiver filho. E se a moça tiver filha? E aí, Arquimedes, como que você vai inflar o ego dela? Ou será que você vai falar para ela assim, não, mas para quem tiver filha, alegra-se, você também vai ter uma parideira, você vai ser mãe de uma outra parideira, porque você está aqui, nessa obra, o seu papel é parir, é dar filhos para a congregação, é gerar filho. Lamentável, chega a ser estúpido, sabe? O discurso desse homem, entendeu? E me perdoa se ofende alguém os exemplos que eu estou usando, mas é os exemplos mais nítidos e mais próximo do que ele está falando, tá? Quando eu uso o exemplo da vaca parideira, que é aquela vaca que precisa ter em todas as fazendas para continuar mantendo o fluxo de rebanho.
conforme uns saem, né, ou vai para o abate, ou vai para outro tipo de serviço, ela está ali produzindo novo rebanho, que é exatamente a ideia da congregação. Os que estão aqui vão morrendo e você, mamãe, vai produzir o novo rebanho. Você está produzindo novos rebanhos para a congregação. E você vai ver daqui um pouquinho, ele vai falar para vocês que aqui dentro 99% foi criado nasceram na graça, que é outro ponto absurdo que ele chama a congregação de graça, né? E aí vem falar que não, os anciãos agora tá dizendo que não, que a congregação ela não é mais a graça. E o próprio camarada tá dizendo que você nasceu na graça. O que eu quero dizer com isso? Nem é o ponto da graça que eu vou citar aqui, tá? É que ele deixa explícito o que eu falei um tempo atrás. A congregação ela cresce, né? Não é porque ela evangeliza, é porque ela vai gerando novos membros. Se você tem aqui uma conta matemática bem básica e rasa, só para você entender o meu raciocínio. Se você tem 4 milhões de membros, 2 milhões de homem, 2 milhões de mulher, provavelmente que esses 4 milhões vai gerar no mínimo aí mais 1 milhão a cada ano, a cada 2 anos, que são filhos que essas pessoas vão ter. Entendeu? Então o próprio Arquimedes fala, ó, aqui 99% é da graça, é nascido na graça. Ele não sabe que dá um tiro no próprio pé, porque alguém poderia levantar e perguntar, ué, e as pessoas que não eram, que não são nascidos na graça, não tem aqui dentro? Vocês não evangelizam ninguém? Então, para concluir esse ponto de análise, né, fica caracterizado aqui que a mulher na congregação cristã no Brasil, a função dela é parideira, é dar, unicamente para renovar o gado, né? Ou seja, o gado vai indo embora, vai gerando novos gados, como é feito dentro de toda a fazenda, né, bovina, ok? Lamento, mas é o que o seu ancião acabou de comentar aí, né? Na dúvida, volta um pouco o vídeo e ouça novamente ele falar, tá? Você, mãe, dizem por aí que as mulheres não têm papel nenhum na congregação. Lógico que tem. Vocês vão ter filhos. Meu Deus, cara, esse é o papel na congregação? Será que é sério isso? Então o seu papel na congregação é parir filhos, ou seja, é ter filhos. Eu posso estar usando um linguajar diferente, mas é exatamente isso que o Arquimedes falou. Lógico que você tem um papel aqui, você vai ter filhos, você vai parir. Meu Deus, quanto absurdo. Né? Ou seja, ele rebate uma indagação que ele mesmo apresenta, né? Que é a atuação da mulher na igreja. Você, qual é a atuação dela? Né? O que ela pode fazer na igreja? Né? Porque na congregação cristã no Brasil elas não podem fazer nada. Aí ele dá essa resposta. Lógico que pode, parir filho. Como que se parir filhos fosse uma função na igreja? Ou seja, como se fosse algo que a igreja precisa e a igreja parece até que monitora. Peraí, e aí? Tá tendo filho aí? Você tá tendo as relações certinhas? Tá? Outro ponto que eu queria apontar aqui também, né? Que ele falou na parte anterior, que eu acabei até esquecendo, que na parte do celular, onde ele fala para as pessoas ali, né? Que tem coisas que nem é lícito eu falar aqui. Mas aí eu me pergunto, peraí, se você está numa reunião de mocidade, que é justamente o local, que a justificativa é, vamos tirar as crianças, fica só os moços, por isso reunião de mocidade, moços e moças. Porque a gente acha que a ideia vai falar de sexo, vai falar de assuntos desse nível. Mas aí ele fala, tem assunto que eu não posso nem falar aqui. Então, para que chamar os moços para uma reunião particular fora das crianças? Se você não tem coragem de mencionar as palavras, você tá vendo no celular aí, coisas sobre sexo e tal. Se você não consegue falar nem essas coisas, então como que você pode dizer que essa reunião vai orientar os moços e as moças se você não tem coragem de tocar nesses assuntos? É lamentável, né? Bom, vamos aqui então para o sexto ponto, tá? Sexto ponto. Você não precisa. Se você veio a esta graça, depois que você conheceu o mundo,
mundo, e lá você passou para as fases que nós não podemos falar, e hoje aqui você é uma serva de Deus. Se preserva. É um servo de Deus? Se preserva. Porque aqui você vai sofrer uma luta sem trégua. Por que ontem podia e hoje não pode? E a carne é fraca. E tem hora que não dá tempo. Tem hora que quando você vê, já foi. E aqui nós podemos dizer, para nós na graça não é assim. Você viu ele falar? Se você veio a esta graça. Aí agora no final ele fala, para nós nessa graça não é assim. Então ele deixa repleto diversas vezes, fazendo alusão de que a congregação, né, por vocês ter vindo para a congregação, que a congregação é a graça de Deus. Tá aí. Tá? Então essa ideia que vocês preenchem aí, e é um ancião instruído, que tem conhecimento, que está pregando dentro do Braz, na frente de vários anciões de cabeça branca. Ou seja, as coisas continuam exatamente como sempre foram. Aqueles tópicos de ensinamento que veio agora neste ano com aquele texto, entre aspas, bonito, não, que a graça é Jesus, aquilo é só retórica, aquilo, sabe, eles nem lêem aquilo ali, eles nem compreendem aquilo é alguém que fez um texto bonito, sabe, para produzir um papel, para que esse papel seja usado apenas para defender a conversão, mas não é o que realmente representa eles. Está aqui o ancião Arquimedes chamando a congregação de graça de Deus, né? E mais uma vez ele comenta nessa passagem aqui, né? Que ele fala, não podemos nem falar sobre isso. Se você veio do mundo para cá, né? Se você veio para essa graça e você tinha alguns costumes lá que nem convém falar aqui. Mas se não convém, rapaz, então por que você chama isso de reunião de mocidade? Então para que vocês fizeram esse tipo de culto separando os jovens das crianças? Porque quando eu ouvi dizer que a reunião de mocidade, por que tinha reunião de mocidade? É porque na reunião de mocidade vai tratar assuntos que as crianças não podem ouvir, sexo, casamento, essas coisas. Ah, então tá jóia, tá justo. Mas aí você pega o ancião tem vergonha de falar. Tem vergonha. Por que tem essa vergonha? Não são tudo moço. Todos ali sabem o que significa sexo. Sabe até mais coisas do que você, Arquimedes. Lamentável, né? Então vamos aí para a parte número 7. Segue aí. E vocês têm o nome escrito, foi criado na graça. 99% aqui criado na graça. Tinha um inário, cantava um cordeirinho, alguém tocava um hino, a mãe trocava um órgão. Essa fase é impossível do teu adversário apagar da tua mente. 99% aqui foi criado na graça. Você viu? 99% criado nessa graça. Você tá vendo aí, pessoal? Ou seja, uma frase dessa, ele cria um monte de problemas para a congregação que está no Brasil. Primeiro que ele está chamando a congregação de graça. Você foi criado na graça. Não dá nem para falar que ele está tentando... O CCBano que entrar aqui querer dar uma mãozinha para o Arquimedes, fala, não, mas quando ele falou a graça, ele está se referindo a... Não, porque aqui ele deixa aquela criado nessa graça. Significa um local, um ambiente. Criado nesse ambiente. Que ambiente que é esse? Esse ambiente é a graça. Olha só que doideira. Né? E 99% dos que estão aqui foi criado nessa graça. E aí, como fica então? Não tem evangelho? As pessoas não são convertidas? As pessoas que estão perdidas no mundo não ouvem? Lógico que não, meu querido. Você já viu, por acaso, a congregação bater palma na sua casa para poder te evangelizar? Você já viu algum irmão da congregação numa praça falando de Jesus Cristo? Você já viu em alguma vez um panfleto da congregação cristã no Brasil? Alguém entregando um panfleto falando de Cristo? Não, você nunca viu, nunca vai ver. E quando você vê, talvez vai ser sem querer, no seu emprego, na escola, e quando for falar, pode ter certeza, ele não vai falar de Jesus, porque eles não sabem nada sobre Jesus Cristo. Eles vão falar da CCB, porque a CCB para eles é a graça. O evangelho para eles é falar da CCB, porque quando você se deparar com o CCBano tentando te aliciar para a igreja dele,
ele só vai falar da própria instituição. Que lá é a graça, que lá homem senta de um lado, mulher senta do outro, que lá tem ordem, que lá tem decência, que lá não tem dízimo, que lá Deus fala com você cara a cara. Eles têm um evangelho exclusivo, que é o evangelho da própria denominação, aonde eles pregam a gloriosa congregação cristã no Brasil, que na verdade tudo isso não passa de idolatria, né? Então vamos aqui para a 8ª parte, a pior de todas e a mais crítica, que é onde ele dá uma cutucada nos críticos, porque ele não aguenta, rapaz. Ele sabe, ele estava se segurando. Quando ele falou lá atrás, que a gente fez análise, né? Se Deus te fez promessa para você que você vai ser um médico, que você vai ser um juiz, na verdade, ele estava se segurando, porque o que ele queria mesmo era falar de profetada sobre ministério. E aí ele aguentou. Só que chegou agora no finalzinho, essa é o final dos conselhos. Ele não aguenta. E ele sabe que os críticos estavam vendo. Ele ouviu as minhas análises que eu fiz sobre ele, dizendo que ele só fica prometendo coisas, né? Usando a tribuna em nome de Deus e prometendo triunfalismos e vitórias e ministério e status profissional. É tudo que o Arquimedes Azol sabe fazer. Ele não sabe pregar o evangelho. E agora, no finalzinho, ele chuta o pau da barraca, ele cita os críticos, ele fala, a gente sabe que os críticos aí ficam falando que a gente só fica profetizando coisas, prometendo coisas, mas aí ele chuta e começa a prometer mesmo. Vamos ver. Segue você mesmo, assista e faça a sua análise. Tome cuidado com a vossa história. Tome cuidado quando vocês subirem aqui, quando vocês descerem no tanque, quando vocês forem expulsar os demônios, quando vocês forem atender a obra da piedade. Se preparem para o futuro. Pode os críticos dizer que nós ficamos prometendo um monte de coisa. É pelo Espírito Santo que nós estamos falando aqui. Onde estão nossos anciãos do amanhã? Onde estão nossos cooperadores de jovens do amanhã? Onde estão nossos cooperadores, nossos diáconos? Onde estão as nossas irmãs da piedade? Onde estão, aleluia, as nossas mães do futuro? Aqui dentro, dando honra e glória ao nome do Senhor. Guardem isso. Esse é o ensinamento. Não vamos nos estender muito, porque já são 10 para as 8. Amanhã. Olha que absurdo, pessoal. Então, na cabeça dele, o Arquimedes Azol, onde estão, vamos de trás para frente, onde estão as mães do futuro? Como se fora da congregação não existisse mãe. Aonde estão as mães do futuro? Aqui dentro. Estão aqui dentro, as mães. Você vê que a mulher, o papel dela é ser mãe, ou seja, é parir filhos, tá? Para que, ou seja, ela tá ali como reprodutora para manter a engrenagem funcionando, para manter a congregação, ou seja, repondo, né, novos CCBanos lá para a igreja. E aí ele fala, pode os críticos dizer que a gente só fica prometendo coisa, mas onde estão os anciões da manhã? Aonde estão os cooperadores de jovens de amanhã? Aonde estão os diáconos de amanhã? Aonde estão os cooperadores de amanhã? É lógico que está tudo aí dentro, querido, porque tem que ser substituído. Olha a quantidade de gente que tem aí. Só essa quantidade de gente que tem aí já dá para substituir o ministério de hoje. Você só falou uma coisa óbvia. Aonde que tá as pessoas que vão nos substituir, irmão? Estão sentados assistindo a gente falar. Aí é por isso que essas promessas do Arquimedes, você vai ver daqui a alguns anos, vai ter irmãozinho falando, eu congreguei com Arquimedes e Deus deu na boca dele que eu ia ser ancião e hoje eu estou aqui glorificando o nome de Deus. É lógico, meu querido, que essa promessa ia cumprir na vida de alguém, porque alguém de vocês vai ter que substituir esses homens, simples assim. Agora e a gente fala sim que ele só fica lá prometendo, e ele disse nesse vídeo, não, é pelo Espírito Santo. Que pelo Espírito Santo nada, rapaz, você acha que Deus está preocupado em ficar substituindo o ministério de uma denominação? Se eu falar para você agora que Deus está preocupado quem vai ser o novo pastor da igreja do Zeca que ele acabou de fundar lá, você vai acreditar?
Vai. Não, eu não vou acreditar. O que Deus tem a ver com a igreja do Zeca? É a mesma coisa que os outros de todos os lugares pensam da sua, meu querido. A sua igreja é apenas uma denominação comum, como qualquer outra. Que, aliás, né, a minha análise que eu faço é uma das piores. É uma das piores seitas. Existem outras seitas. As outras, pelo menos, se esforçam para ler a Bíblia e estudar a Bíblia. A congregação é a pior porque, além de ser uma seita, é uma seita ignorante. Os absurdos que vocês pregam, né? Outras seitas, eu não vou nem falar outras igrejas, eu estou comparando vocês com as outras seitas não pregam tantos absurdos que nem vocês pregam. Tanta coisa errada. Entendeu? Então, tá aqui. Aonde estão o ministério da congregação? Que pergunta difícil, né, gente? Aonde estão? Né? É a mesma coisa que eu falo assim, aonde que está o dinheiro? Aonde que fica guardado os dinheiros da sociedade? Ah, não sei, acho que é num galinheiro, né? Não, não é num banco. Ou seja, uma pergunta óbvia. Aonde estão? E aonde estão as mães do futuro? Porque ele não tem nada para prometer para elas. Você viu? Na falta de prometer alguma coisa, diz que ela vai ser mãe. Você tá aqui para dar filho para Santa CB. Detalhe, hein, minha querida? Se não for homem, lascou, você não vai ter alegria nenhuma, porque ela não vai atender culto, ela não vai fazer batismo, que são coisas que ele falou, ele prometeu. Porque as que estão aqui, as mães daqui vai ter filho e você vai se alegrar porque vai ver ele atendendo o culto e vai ver ele fazendo batismo. Olha que absurdo. Eu tô com dó da mocinha que tá chorando nessa pregação e que pode acontecer o caso de no futuro ela não poder gerar filhos. Por algum problema genético, às vezes algum acidente que ela sofra e outras coisas mais. Ou seja, essas pessoas estão muito propensas a ter problemas sérios psicológicos. Ou seja, se alguma coisa sai da... Porque tudo que eles prometem ali é apenas o fluxo normal da natureza. Eles nunca falam algo específico, apontando para alguém, dizendo para aquela pessoa, porque aí é um tiro no pé, porque o negócio não vai cumprir. Agora eles pregam algo muito genérico, onde tem bastante gente, que aí eles ficam tranquilos. Entendeu? Eles ficam tranquilos. Só que aquela pessoa que não conseguir entrar no fluxo normal, ou seja, não ter uma vida mais normal do que as outras, ou seja, sofrer algum acidente, ter alguma alteração na sua estrutura física e tal, essas pessoas não vão alcançar as ditas promessas. E essas pessoas são as mais propensas a ter problemas graves de saúde mental. Culpa de quem? Da seita. Desses homens responsáveis que não conhecem Bíblia, trocaram o conhecimento bíblico, muitos desses homens por preguiça pura, né? Eles só pensam em atender culto quando ele está fora de lá. Eles não estudam, porque você vê quando eles estão falando na tribuna que o camarada é um ignorante, como eu já apontei aqui, o próprio Arquimedes Azó, as gafes que ele falou no outro vídeo que eu fiz, acho que foi o ano passado, até mostrei mais bobagem que ele acabou falando, né? Então tá aí, meu querido, ok, gente? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, dê o joinha para poder ajudar que esse vídeo cresça e ganhe mais relevância, tá bom? Essa é a análise. Deus abençoe a todos e guardem e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.